Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente dar o pontapé inicial em mais uma reflexão sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Esse espaço, como você já sabe, esse canal, o canal Cristãos Cansados, é um espaço para você poder refletir, estudar, abrir sua mente para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nessa série desse segundo trimestre de 2024, dos meses de abril até junho, a gente está estudando o tema do grande conflito, a batalha cósmica entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. E hoje a gente vai entrar num tema semanal aqui, bastante interessante, que é sobre se manter firme sobre a verdade, né? E a gente vai começar imaginando aqui sobre uma história de uma cidade, de um local muito importante da época ali antiga, após os discípulos, né? Que é a antiga cidade de Esmirna, uma cidade muito vibrante, histórica. Hoje você pode conhecê-la, você pode até pesquisar no seu Google Maps como Izmir, I-Z-M-I-R, bota lá no Google Maps que você vai ver onde é a localização dessa cidade. Mas a questão é que Esmirna, ela ocorre ali, ela está situada cerca de 60 anos após a redação, a escrita do livro do Apocalipse. E o líder daquela igreja local, uma das igrejas que João, o apóstolo, o profeta João, né, ele ajuda a fundar, após esses 60 anos, né, João já morreu e tudo se passou ali, a igreja continua firme e um dos seus líderes é um cara chamado Policarpo. E Policarpo, como tal, como líder dessa igreja, uma igreja que foi perseguida, Policarpo ele foi martirizado, ele foi perseguido, preso, martirizado por causa da sua fé, uma fé inabalável, onde ele tinha firme a sua convicção no evangelho e por causa disso ele sofreu o que sofreu. E essa história que aconteceu ali com Policarpo e tantos outros cristãos da sua época, é uma história que ecoa justamente a jornada de fé que a igreja como um todo enfrentou durante a Idade Média, ali mais ou menos entre 538 e 1517 depois de Cristo. Esse período ele é um período muito marcado por essas ameaças à igreja, tanto ameaças de dentro quanto ameaças de fora, perseguição e tudo mais. Mas o que a gente percebe nessa história e no decorrer desses fatos que vão sendo relatados é que, mesmo diante de muita ameaça, a fidelidade continua sendo um tema poderoso que percorreu não só a história de Policarpo, mas de tantas outras personagens, tantas outras narrativas que a Bíblia coloca pra gente. A Bíblia ensina que, assim como Policarpo, muitos outros no decorrer da história, tanto da história bíblica quanto na história pós-bíblica, assim como eles, nós devemos manter a nossa fé independentemente das provações que nós venhamos a enfrentar. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, por exemplo, a gente encontra um encorajamento que Jesus fala a João, e João escreve, né? Ele diz assim: seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. E essas palavras, elas foram escritas justamente para a própria igreja em Esmirna. Essa é uma mensagem de esperança, de perseverança em tempos de angústia, de perseguição, de sofrimento e até de morte. E aí, durante a Idade Média, a igreja ela enfrentou, sim, seus inúmeros desafios, desde questões internas como heresias, falsos ensinos a respeito de Cristo, do Evangelho, até questões externas como perseguições, prisões, morte. Só que, no entanto, o segredo para manter a fé é o mesmo naquela época e ainda não mudou. Ele está fundamentado no princípio bíblico que nos ensina a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar na promessa de que Deus ele está conosco. Não importa o quão árduas, o quão duras sejam as provas que nós venhamos a enfrentar. Um exemplo muito prático disso é a história de Daniel. Daniel ali com seus amigos em Babilônia, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles se recusaram a adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Eles escolheram ser fiéis a Deus, independentemente das consequências. E com isso eles demonstraram uma fé inabalável. E essa fé, ela deve ajudar a gente, nos inspirar a imitá-los dessa mesma forma.
Como é que hoje nós podemos aplicar esses mesmos ensinamentos nas nossas vidas? Talvez você viva num lugar que ainda não esteja perseguindo ou aprisionando pessoas, né, por causa da sua fé, mas ainda assim todos nós, em certo grau, enfrentamos algum olhar estranho, alguma desconfiança, alguma fala por trás das nossas costas. Como a gente lida com isso, quanto mais difícil vai ficando? Primeiramente, a gente precisa se fortalecer na nossa compreensão da palavra de Deus. Como? Aplicando o tempo todo os princípios da Bíblia nas nossas decisões diárias. Buscando, refletindo diariamente na Bíblia e entendendo como esse entendimento pode mudar a nossa prática, pode mudar as nossas decisões, a nossa forma de se portar. E além disso, em momentos de provação, nós podemos buscar apoio na comunidade de fé. A gente precisa se lembrar de que a oração, de que o encorajamento mútuo, né, estar ali uns pelos outros, tudo isso é essencial para a gente manter a nossa fé viva. Então, a lição da igreja de Esmirna, de Policarpo e tantos outros ao longo da história é uma lição muito clara. A verdadeira vitória está em permanecer fiel a Deus, não importa o que ocorra. O princípio ano-dia é uma ferramenta interpretativa usada para entender certas profecias bíblicas, quando elas mencionam ali certos períodos de tempo específicos que são difíceis de você colocar ali dentro de um contexto, dentro de um recorte temporal. E de acordo com esse princípio, cada dia na profecia simboliza um ano literal. Então, se você tem um dia, você tem um ano. Se você tem 10 dias, você tem 10 anos e assim sucessivamente. Agora, de onde vem essa ideia? A gente tirou do nada, é uma questão de imaginação? Não, na verdade, a resposta está na própria Bíblia. Quando você pega textos como Números 14:34, Ezequiel 4:6, a gente encontra a aplicação direta desse princípio. Por exemplo, Ezequiel 4:6, aparece ali no verso Deus dizendo ao profeta, olha, eu te dei cada dia por um ano. E aí ele continua explicando o que vai acontecer dentro da profecia. Isso ajuda a gente a entender, né? Dá pra gente uma base para a gente interpretar períodos proféticos mais intensos, como esses que a gente acaba encontrando ali em Daniel e Apocalipse. Lá em Daniel 7:23-25 e também em Apocalipse 12, versos 6, 14, a gente encontra um período mencionado como tempo, tempos e metade de um tempo. E a gente encontra também a expressão exata 1260 dias. E a gente acaba interpretando isso, através desse princípio do dia-ano, como representando justamente 1260 anos. Você pega ali tempo, né, ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E aí você acaba esticando, calculando isso e chegando a 1260 anos, né? Porque é isso, você tem 1260 dias dentro desse recorte de 3 anos e meio, né? Somando os dias ali, e aí projetando isso para anos, você tem 1260 anos. E aí, historicamente, né, os adventistas do sétimo dia, eles acabam vinculando esse período de 1260 anos com os eventos significativos da história cristã, que vão abranger ali desde 538 até 1798. 538 até 1798 depois de Cristo. E quando a gente pega esse recorte da história, a gente vai encontrar justamente uma intensa perseguição religiosa que é consolidada pela própria igreja, pelo próprio poder eclesiástico. A igreja alcança muito poder, se junta ao Estado, se torna uma amálgama ali de igreja e Estado e acaba perseguindo os cristãos sinceros ao puro evangelho. Só que se essas linhas de profecia, elas terminaram lá entre 150 e 200 anos atrás, né? Qual é o valor dessas profecias para nós hoje? Isso é um negócio lá de 1700 e bolinha, qual que é a relevância disso hoje? A questão é que as profecias bíblicas, elas servem como mais do que simples previsões. Ok, agora eu sei o fato que aconteceu, beleza, o que eu faço com isso? Não. As profecias, elas oferecem lições valiosas sobre a fidelidade de Deus e principalmente sobre a confiabilidade da sua palavra. Saber que essas profecias, elas se cumpriram como foi predito, só ajuda a gente a fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa confiança naquilo que a Bíblia ainda promete para o futuro. Ou seja, se Deus fez aquilo que ele cumpriu, ou se ele cumpriu aquilo que ele prometeu, com certeza ele cumprirá aquilo
que ele prometeu para mais à frente ainda. Se Deus fez aquilo que ele prometeu no passado, ele fará aquilo que ele promete para o futuro. É assim que funciona essa lógica. E além disso, essas profecias, elas ensinam pra gente sobre a importância de sermos vigilantes, de nos prepararmos. Por quê? Porque elas destacam que assim como Deus agiu na história, ele continua ativo hoje. Ele tem um plano final para a humanidade e ele está trabalhando para que isso aconteça um dia. Por isso nós precisamos nos preparar. Então, essas profecias motivam a gente a viver de maneira consciente e preparada para os eventos futuros que a Bíblia ainda prediz. E também essas profecias, elas encorajam a gente a buscarmos um estudo mais profundo das Escrituras. Cada cumprimento profético é uma garantia de que nós podemos confiar nas promessas de Deus e é também um convite para nós explorarmos mais profundamente a riqueza da sua palavra. Ou seja, as profecias de Daniel e Apocalipse, vistas através do princípio ano, dia, elas são mais do que apenas relíquias históricas. Elas são mensagens vivas, cheias de relevância para cada um de nós hoje. Elas nos chamam a confiar em Deus, a estudarmos a sua palavra e a viver uma vida de fé ativa e de esperança. Voltando aqui para o nosso amigo Judas, não o traidor, mas o irmão de Jesus, que é o autor dessa carta, ele faz um apelo fervoroso aos cristãos para que eles batalhem diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, aquilo que vocês herdaram dos santos, daqueles que vieram antes de vocês, essa fé inabalável no Evangelho, vocês precisam batalhar o tempo todo para mantê-la. O que Judas está fazendo aqui é alertando a gente de que existem certas pessoas que se infiltram sorrateiramente nas nossas comunidades de fé, na nossa vizinhança, e essas pessoas que dizem acreditar em Deus, dizem pregar a Bíblia, elas acabam distorcendo a graça de Deus, transformando ela em libertinagem, transformando ela em relativismo, e elas acabam dessa forma negando Jesus Cristo. Às vezes não de forma literal, não de forma muito clara, mas de uma forma muito sutil, tirando a soberania de Deus sobre nossas vidas, negando o senhorio de Deus através dos nossos próprios atos e escolhas que nós fazemos sem Deus. Deus é o nosso único soberano, Ele é o nosso Senhor, e quando nós não seguimos o seu melhor para a nossa vida, a gente está negando a Jesus Cristo. E é isso que Judas está falando. Tem gente incentivando vocês a seguirem caminhos que são bastante preocupantes. Ou seja, a mensagem de Judas não poderia ser mais clara. Nós devemos estar vigilantes e proteger a integridade da nossa fé contra tais distorções. Só que o que isso pode significar para nós hoje? Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, todos nós enfrentamos muitas conversas, muitas ladainhas, muitas notícias falsas, ideologias, ensinamentos que se desviam dos princípios bíblicos. E essas coisas, essas ideias, elas podem vir até mesmo na forma de teologias populares, ou seja, de ensinos que são pregados no próprio púlpito, que parecem ter um ar bíblico, mas que na verdade comprometem verdades bíblicas, em favor ali de uma mensagem mais conveniente, mais moderna, mais contemporânea, que acaba se aliando muito mais com as normas sociais do que com a escritura em si. Eu preciso ser um cristão cool, um cristão legal, um cristão que é abraçado por todo mundo no mundo, onde as pessoas não olham feio para mim, não me perseguem pela minha fé, mas elas gostam de mim porque eu sou gente boa e eu me adapto a qualquer coisa. E embora exista um dever do cristão de se estabelecer, de florescer onde quer que ele se encontre, lembre-se que Jesus também falou que aqueles que o seguem fervorosamente serão perseguidos. Então a gente precisa entender e ter a sabedoria divina para compreender quando eu estou comprometendo o meu seguir a Cristo, o Evangelho, e quando eu estou de fato sendo sal e luz no meio onde eu trabalho, vivo, me relaciono e assim por demais. É muito complicado essa conveniência, essa modernização, essa relativização do Evangelho simplesmente para a gente se encaixar naquilo que a gente chama de mundo, para sermos aceitos pelos nossos companheiros. E para enfrentar esses desafios, o primeiro passo que a gente precisa dar é conhecer profundamente a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, o quanto você gasta diariamente tentando conhecer mais sobre Deus, tentando saber mais sobre sua palavra, tentando se enraizar naquilo que Ele deseja te ensinar? Você se diz cristão, você vai à igreja, mas você não segue o básico do cristianismo, que é o sola escritura, que é se voltar à palavra de Deus.
Esse é um desafio muito grande, porque a gente vive numa era de 140 caracteres, de shorts, de reels, de Instagram. Então, se uma mensagem não é um versinho bíblico postado ali num frame de 1 por 1 na rede social, que você vai dar uma olhadinha, ai que bonitinho, like, e aí já passa para a próxima fofoca do Big Brother, já passa para a próxima dica de viagem, já passa para a próxima... E você nem refletiu sobre aquilo, você nem parou para pensar no que Deus quer falar com você. Essa é a era que a gente vive. Somente quando nós estamos firmemente enraizados, isso toma tempo, exige regagem, exige tomar sol, exige plantar, exige ali realmente cultivar. Somente quando a gente está firmemente enraizado na nossa compreensão bíblica é que nós podemos de fato identificar e refutar os erros que se disfarçam de verdade, até mesmo nos nossos púlpitos. E além disso, é essencial a gente cultivar uma vida de oração ativa, buscar a Deus, pedir sabedoria, pedir discernimento em toda e qualquer situação da nossa vida. O que me encoraja em tempos desafiadores é justamente a promessa de que Deus está comigo, Ele está conosco, Ele me guia através do seu Espírito Santo, Ele me fortalece na fé através das provações. Por isso, eu incentivo vocês a fazerem o mesmo. O apoio da comunidade de fé também é crucial. Busque pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma ardência pelo zelo de ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Como cristãos, todos nós somos chamados a edificarmos uns aos outros, a compartilhar as cargas, as lutas, as dificuldades, fortalecer a fé uns dos outros, mas às vezes a gente usa as nossas amizades meramente pela diversão, pelo passar tempo, pelo queimar tempo. É bastante assustador, eu sei. Eu admito que é muito difícil enfrentar a oposição, ser olhado feio pelo mundo, especialmente quando essa oposição às vezes vem da própria comunidade de fé que a gente frequenta. O medo de conflito, de não ser aceito, de ser mal interpretado, tudo isso pode ser um tanto quanto paralisante, né? Só que eu lembro sempre das palavras de Paulo lá em Efésios 6, 10 a 18. Ele instrui a gente a vestir toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau e permanecermos firmes no Evangelho. Para lidar com os desafios da igreja ou a nossa fé, nós devemos permanecer fiéis à verdade bíblica, permanecemos abertos ao diálogo, honestos e respeitosos, mas firmes pela verdade, mantemos uma atitude de humildade, de amor, mesmo quando a gente não concorda com as pessoas, porque tudo isso reflete o caráter de Cristo e pode, claro, abrir portas através de um testemunho eficaz. Então, as advertências que Judas dá pra gente são tão relevantes hoje quanto eram lá no primeiro século. Elas chamam a gente a sermos zelosos, a guardarmos a fé que foi confiada pra gente com tanto sangue, com tanto sofrimento, com tanta perseguição ao longo dos séculos da história cristã, mas que hoje chega para nós, às vezes, de uma forma até mais confortável, mas não menos por isso devemos cuidar dela com zelo, estarmos atentos e preparados para responder apropriadamente aos desafios que guardar a fé em Cristo acabam trazendo na nossa vida. Lá em Atos, no capítulo 5, a gente vê os apóstolos, ali, os seguidores de Cristo, reafirmando a sua missão de testemunhar a respeito de Cristo, apesar deles estarem sendo ameaçados pelo próprio Sinédrio, ou seja, pelos próprios líderes judeus, colocando eles na prisão, ameaçando eles de morte. Ainda assim, eles permaneceram firmes na missão de levar a palavra de Jesus Cristo. E esse é um exemplo muito claro do que é ter uma lealdade absoluta a Deus, apesar de qualquer coisa. Colocar a vontade de Cristo acima do medo humano de ser perseguido, preso, machucado, morto. Lá em Efésios 6, Paulo ele exorta a gente a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o Deus que nos missiona, nos comissiona, é o Deus que nos capacita, nos protege. Ele nos prepara para a luta espiritual com a sua armadura. A armadura de Deus, que você pode ler um pouco mais sobre isso lá em Efésios, no capítulo 6. E aqui a supremacia de Cristo, ela é destacada como a nossa fonte de força e de autoridade. Jesus ele é supremo em nossas vidas e quando nós entregamos a vida a Ele, deixamos que Ele tome conta de nossa vida, tome conta, né, do nosso coração, da nossa vida, Ele irá fazer aquilo que é melhor para nós, pela missão e para salvar outras pessoas. E quando a gente pensa num grupo de pessoas que personificavam esses princípios, aí a gente volta a falar desses camaradinhas chamados os valdenses.
Os valdenses, eles mantinham uma aliança inabalável com Deus, nada tirava eles do trilho da devoção, de colocar as escrituras acima de qualquer autoridade terrena, porque eles reconheciam que Cristo era o cabeça da igreja, ele era supremo acima de tudo e não era uma liderança terrena que iria tirá-los dessa devoção a Jesus Cristo. Entre os pilares ali que guiavam essa comunidade, era estar principalmente ali a autoridade das escrituras, isso era central, porque é justamente a autoridade das escrituras como ponto central, ou seja, de tudo que a gente faz, tudo que nos rege, tudo que nos guia é as escrituras. Quando você tem a escritura, a revelação de Deus como a garantia, né, da sua vida, isso vai solidificar todos os outros valores para que eles permaneçam alinhados com a verdade divina. De que adianta você ter valores éticos cristãos se eles não estão alinhados com a revelação divina, né? Num tempo onde a igreja dominante muitas vezes se desviava dos ensinos bíblicos, estava muito mais interessada em governar, em ter poder, em ajuntar riquezas, eram justamente os valdenses que encontraram na Bíblia uma bússola que os guiava de volta à verdadeira fé. Isso leva a gente a uma questão crucial. Por que a Bíblia seria um melhor guardião da fé do que os nossos líderes da igreja, né? Mesmo que eles foram cuidadosamente selecionados, votados, tudo mais, por que a Bíblia ainda é uma melhor salvaguarda de fé do que líderes, por mais devotos, por mais piedosos que eles sejam? E a resposta está justamente no fato de que a Escritura, ela é infalível enquanto revelação divina. Ela traz a verdade de Deus para nós incorrupta, enquanto o ser humano, ele ainda sofre dos efeitos do pecado, por isso ele é falível. Por mais piedoso, e você vê isso nos personagens bíblicos, por mais piedosos, por mais fiéis que eles fossem, eles tinham falhas, eles cometiam erros, quanto mais aqueles que são incentivados por coisas mundanas, como poder, riqueza, status, né, dinheiro e por aí vai. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, ela oferece pra gente um fundamento muito estável, um fundamento imutável. Enquanto os líderes humanos, por mais virtuosos que eles sejam, por mais bem intencionados que eles sejam, eles podem errar. Eles podem ser influenciados por interesses, por pessoas, pela cultura em si. E sobre isso, Provérbios 4,18 vai ilustrar maravilhosamente pra gente, quando ele compara a verdade bíblica com a luz do sol. Ele diz que a verdade que é revelada para o justo, ela brilha cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Quanto mais a verdade divina é revelada progressivamente, mais ela aumenta em clareza e compreensão à medida que a gente vai se engajando continuamente ali com a palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós estudamos, mais é revelado para a gente, mais nós temos naquilo que nos confiar, que nos solidificar. Então, tudo isso ensina pra gente que o entendimento da verdade ele não é instantâneo, ele é um processo que cresce e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, assim como a nossa fé. Por isso que a gente tem que sempre se voltar para as Escrituras. Por mais que eu não compreenda tudo ainda de pronto, eu devo buscar e buscar e buscar, e quanto mais eu busco, mais me será aberto. Busque e vocês acharão. Bata e lhe será aberto. Peça e será dado. Quanto mais nós nos certificamos de que a palavra de Deus tem esse imperativo na nossa vida, mais seremos abençoados por ela. Então, a história dos valdenses, ela inspira a gente a valorizar a autoridade das Escrituras como uma guardiã fundamental da nossa fé. Nesse mundo cheio de incertezas, de desinformações, a Bíblia permanece como uma verdade inalterável que pode guiar a nossa vida e fortalecer a nossa relação com Deus. Uma tarefinha de casa, se você puder, vai aí no YouTube ou no Google e pesquisa quem foram os valdenses, o que eles fizeram, os valdenses e a Bíblia, e você vai encontrar, eu tenho certeza, histórias espetaculares sobre o que eles fizeram para preservar a palavra de Deus e como isso é um presente para todos nós hoje. No Salmo 19, versos 7 a 11, Davi ele expressa um profundo respeito, uma profunda admiração pela lei de Deus. Ele chama ela de perfeita. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma. Mas o que significa dizer que a lei do Senhor é perfeita? Davi ele detalha que a lei de Deus é capaz de restaurar a alma, de tornar aquele que é simples em alguém sábio, de alegrar o coração, de iluminar os olhos daqueles que estão em trevas. E é justamente essa perfeição que ele refere aqui, que é a capacidade da palavra de Deus de nos completar, nos preencher, nos equipar plenamente
para todos os aspectos da nossa vida, não só espiritual, no sentido de devoção com Deus, como prática, das escolhas do nosso dia a dia. E Davi, ele continua essa temática lá no Salmo 119, 140 e também 162. Ele expressa um amor ardente pela pureza e pela preciosidade dos mandamentos de Deus. Davi, ele vê a palavra como algo que purifica e é extremamente valiosa. É algo que provoca no seu coração uma alegria que é comparável ao de encontrar um tesouro gigantesco que estava escondido. Impressionante o quanto Davi apreciava aquilo que Deus tinha para ele. Esse amor a respeito das Escrituras não estava simplesmente confinado no coração de Davi. Séculos mais tarde ele vai ser ecoado na vida de um camarada que mudou ali o panorama cristão na história, que era John Wycliffe, ou Wycliffe. John Wycliffe, ele era conhecido como a estrela da manhã da Reforma, pelo menos foi assim que ele ficou conhecido. Wycliffe, ele dedicou a sua vida a traduzir a Bíblia para o inglês, numa época que você só tinha a Bíblia lá em latim, presa ao domínio da igreja, e ele resolveu fazer essa tradução para tornar acessível a todas as outras pessoas a leitura da palavra de Deus. Wycliffe foi movido por duas razões principais. Primeiro, a transformação que a palavra de Deus realizou na sua própria vida. Ele leu a palavra de Deus e isso deixou ele tão empolgado, tão impactado, que o seu desejo mais ardente agora era de compartilhar essa revelação, esse acesso que ele teve com outras pessoas, para que outras pessoas também fossem transformadas. E essa atitude de Wycliffe, ela foi muito revolucionária. Porque naquela época, como eu falei, a Bíblia estava majoritariamente disponível apenas no latim. E o latim não era uma língua que o povo comum falava, nem compreendia. Era uma linguagem muito culta, das academias, da igreja, não era acessível. E quando ele traduz as escrituras para o inglês comum, da linguagem das pessoas, ele democratizou o acesso à palavra de Deus. Ele permitiu que todos pudessem experienciar a sua beleza e verdade diretamente, sem intermediários. Né? É como se, assim, mal comparando, né? Imagina que você não sabe nada de inglês. Você não entende uma palavra, você não entende nem how are you and what's your name, sabe? Você não faz ideia. Aí você vê um filme todo em inglês e você não faz ideia do que está acontecendo ali naquele filme. Você não entende os diálogos, você não consegue entender qual que é a moral do filme. E aí vem um dublador e ele vai lá e faz a dublagem para o português. E aí você consegue apreciar o filme dentro de quase todo o seu contexto. Né? Isso abre completamente os seus olhos para poder apreciar aquela obra cinematográfica. E assim, de novo, é uma comparação bem fraca, porque o poder transformador que a Bíblia causou na vida de tantas pessoas naquela época de Wycliffe e tem impactado até hoje, começou porque alguém foi impactado pela palavra de Deus, pela beleza da perfeita lei de Deus que restaura, que transforma, e Wycliffe queria compartilhar isso com tantas outras pessoas. Então, a história de Davi, a história de Wycliffe, mostra pra gente o poder transformador das Escrituras quando a gente abre o nosso coração para a palavra de Deus. A Bíblia ela tem o poder de renovar a nossa mente, de alegrar o nosso espírito, de iluminar o nosso caminho e nos dar segurança nessa jornada. A perfeição da lei do Senhor, ela reside justamente na sua habilidade de nos completar, de nos preparar para vivermos uma vida que reflete a glória de Deus e que conserta os nossos caminhos, porque vivemos uma vida de acordo com a sua vontade. Em Hebreus 2, 14 e 15, a gente é lembrado de que Jesus ele compartilhou da mesma carne, do mesmo sangue que nós. Ele viveu a mesma vida que nós vivemos nessa terra, experimentou as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, a mesma fome, a mesma sede, as mesmas tentações. Não apenas para ele ser um exemplo de vida para nós, um coach de como viver uma vida melhor, mas para destruir o poder da morte que o diabo tinha e libertar aqueles que, por causa do medo que eles tinham da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Como se Satanás estivesse no ouvido deles falando, olha, cuidado, se você não fizer isso, você vai morrer, alguém vai tirar sua vida, então é melhor você preservar sua vida. Com isso, com esse medo da morte, com esse efeito de autopreservação, nós pecamos, porque a gente busca aquilo que a gente acha que é melhor para salvar a nossa vida. Por isso esse versículo-chave mostra pra gente que o medo da morte é, no fim das contas, uma forma de escravidão. E Jesus ele veio justamente para libertar essa cadeia, mostrar, gente, existe vida além dessa morte temporal que
a terra que o Satanás é capaz de trazer para nós. Lá em João 14:19, Jesus reforça essa mensagem ao nos assegurar que porque ele vive, nós também viveremos. É justamente a sua vida, a sua ressurreição, o seu vencer a morte que garante para a gente que nós também podemos usufruir da mesma promessa. E essa promessa de Cristo aos seus discípulos, antes ali da crucificação, é justamente um lembrete de que a vida eterna com ele é uma garantia, é uma verdade que pode dissipar o medo da morte. E por causa que nós temos essa certeza de que porque ele viveu, nós também viveremos, que as cadeias, que as algemas da morte não têm mais poder sobre nós. Só que lá em João capítulo 11, nos versos 25 a 26, nós encontramos uma das declarações mais diretas e poderosas de Jesus sobre a vida e a morte. Ele está conversando ali com Marta justamente no contexto ali de Lázaro, seu irmão, estar morto, né? Pouco antes ali dele ressuscitar Lázaro, Marta está chorando, reclamando e tudo mais, porque Jesus não interveio antes. E aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa promessa é justamente o coração da mensagem cristã e ela é a chave para superar o medo da morte que causa tanta escravidão na nossa vida. Essas palavras de Jesus, elas oferecem não apenas conforto, mas uma perspectiva completamente nova sobre a vida, sobre a morte. A fé em Cristo dá para a gente a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma vida eterna com Ele. A morte ela não é o ponto final da história humana. Existe vida em Cristo além da morte. Os mártires cristãos eles se apoiaram firmemente nessa promessa. Isso permitiu que eles pudessem enfrentar a morte não como uma derrota, mas como uma entrada triunfal para a vida eterna. No abrir e fechar de olhos, eles seriam transformados e viveriam com Cristo quando esse retornasse. E com essa certeza no coração, eles jamais negaram a sua fé e deram testemunho de que a morte não reinava mais nas suas vidas, porque a vida em Cristo agora era soberana. Por isso, se você estiver enfrentando os desafios que a vida joga na sua cara, todas as dificuldades, não só da morte literal ali, física, mas também das perdas, dos prejuízos que nós podemos enfrentar, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, os nossos próprios medos internos, nós podemos encontrar força e coragem nas palavras de Jesus lá em João 11, 25 a 26. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não prometeu que a gente vai escapar da dor ou da morte física e temporária aqui nessa terra, mas ele garante que através da fé nele, a morte jamais será a palavra final. Dentro do sistema jurídico, você vai ter certas decisões que ocorrem no tribunal, né? Certas decisões que os juízes dão em casos anteriores, que se tornam, digamos assim, precedente para novos julgamentos. Ou seja, aconteceu lá um caso, e esse caso não está plenamente previsto em lei, e ele depende ali da sabedoria do juiz de pegar todo o arcabouço jurídico e tentar dar um julgamento justo. Falou assim, olha, eu decido que vai ser isso daqui, baseado em toda a circunstância, em todo um contexto, nos costumes locais e por aí vai. E aí aquele caso se torna meio que um molde, se torna um parâmetro, né, para próximos casos. E aí talvez você tenha assistido uns filmes, um seriado, né, onde o advogado e ele fala assim, olha, juiz, baseado no caso Estado contra fulano de tal, que o veredito foi tal, por causa desse precedente, eu digo que o meu cliente aqui, ele passou pela mesma coisa, portanto esse caso se aplica. Então, aquela história, aquele julgamento se torna o padrão, parâmetro para novos julgamentos. É aquilo que a gente fala, né? Ah, isso aqui vai abrir precedentes e por aí vai. Então, existe esse aspecto ali dos tribunais. Por outro lado, você tem de fato a lei codificada, estruturada, dentro de um sistema ali escrito de leis que direcionam a aplicação da justiça, que são votados, que são discutidos com o antemão, e eles ali têm toda a sua explicação textual, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ele é colocado ali como o parâmetro textual da letra da lei para julgamentos futuros. Agora, como é que essas ideias jurídicas acabam se aplicando à nossa leitura da Bíblia? Então vamos lá. Veja só. Assim como na lei de casos, né, nessa lei de precedentes, né, dessas histórias, desses julgamentos prévios que viram precedente,
A gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver que na Bíblia a gente encontra um registro de como é que Deus ele vai interagindo com as pessoas ao longo do tempo. Por isso a Bíblia é uma história. Ela vai desvendando para a gente e estabelecendo precedentes para a nossa compreensão de qual que é o caráter de Deus e da sua vontade. Então a gente vê Deus interagindo com Adão, a gente vê Deus interagindo com Moisés, com Abraão e por aí vai. A gente vai vendo como é que todas essas histórias vão mostrando parâmetros para como Deus age no passado e como ele irá agir no futuro. Por outro lado, você também tem na Bíblia a lei, digamos assim, codificada, a letra da lei, algo semelhante aos 10 mandamentos ali, que são diretamente dados por Deus, explícitos ali, né, nas tábuas e tudo mais, que são imutáveis. Eles são aquilo ali, pronto, acabou. São questões éticas, são questões que não vão depender tanto de contexto, mas elas são mais diretas e devem ser seguidas de acordo com tal. Então, a gente vê que a Bíblia demonstra as mesmas coisas. Então, não só a questão desse código, dessas instruções diretas, mas a gente também encontra leis ou ensinos implícitos nesses precedentes que Deus vai deixando na forma como ele vai se relacionando conosco na história. Mas isso leva para a gente para um outro conceito teológico, que é a questão da luz progressiva. O que é a luz progressiva? Esse termo ele refere-se justamente à ideia de que a compreensão da verdade divina, ou seja, a ideia sobre quem Deus é, aquilo que ele se revela, não é revelado de uma vez só. Então eu falei, Deus ele vai se revelando ao longo da história, ele vai lidando com esses personagens nessas histórias, e a gente vai tendo um senso desses precedentes de quem Deus é. Por outro lado, Deus não se revela de uma vez só. Então Deus que se revela para Adão não é o mesmo Deus que vai se revelar para Moisés. É o mesmo Deus. Mas o que eu digo é, a nossa compreensão dele não é a mesma. Ele não se revelou completamente a Adão. Adão ele vai lá e fala, olha, vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente. É isso que você sabe sobre Deus. E aí Deus chega para Moisés e fala assim, olha, dá aqui minha lei, faz aqui uma serpente de bronze, e aí você vai fazer esse tabernáculo, e aí através desse tabernáculo as pessoas vão saber mais sobre como eu opero. E quanto mais as coisas vão passando, mais vai sendo revelado até que a gente chegue em Jesus Cristo, que é a perfeita revelação do Pai. Quem vê Jesus vê exatamente quem Deus é. E esse é o conceito de como a verdade ela vai se revelando na história, a partir dos seus precedentes, a partir também do seu código legislativo, né? Então veja só, quando a gente vai para Provérbios 4:18, a gente lê ali que a verdade ela é comparada com a luz do amanhecer que brilha mais e mais até ser um dia perfeito. E é assim exatamente que Deus se revela, que Deus revela a sua verdade gradualmente para que a gente possa absorvê-la, mastigá-la, entendê-la, criarmos uma base, aplicá-las à nossa vida de uma forma bastante eficaz, crescer espiritualmente e aí estamos preparados para uma nova camada, para um novo degrau, para novas verdades que vão se somando a essas, a partir daqueles precedentes que ele já estabeleceu e por aí vai. E esse conceito ele é fundamental para a forma como a gente lê a Bíblia. Sabendo que Deus ele revela conhecimento de forma progressiva, ou seja, aos poucos, nós devemos abordar a Bíblia, a Escritura, como uma humildade muito grande, com abertura para novos entendimentos. A gente deve sempre estar pronto para aprender, expandir a nossa visão à medida que Deus ilumina o nosso caminho. Essa postura arrogante que muitas vezes nós temos de que, eu já tenho toda a verdade. Sério? Você tem toda a verdade, você sabe tudo sobre quem Deus é, você já dominou tudo sobre o que tem para ser conhecido por Deus, por Cristo, ali nas Escrituras. A gente precisa ter mais humildade, um coração mais aberto para aprendermos mais e mais, porque a justiça divina ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Será que você está, de fato, ali no meio-dia, ou você ainda está na 1 da manhã? Ou você ainda está com o sol raiando e está achando que está brilhando para todo mundo? A gente precisa ter mais humildade, a gente precisa ter mais dedicação à palavra de Deus e com certeza a progressão da revelação divina vai transformar a gente cada vez mais. Então, entender esses princípios legais e como é que eles se aplicam à nossa leitura da Bíblia ajuda a gente a perceber a complexidade, mas também a beleza da palavra de Deus. Quando a gente abraça a ideia dessa luz progressiva, nós somos incentivados a frear, a desacelerar e continuar buscando incessantemente a Deus e o seu ensino. O ensino da sua palavra e o Espírito Santo na nossa vida, sabendo que a nossa jornada de conhecimento, ela não se estagna, ela é contínua e está sempre evoluindo. Então eu espero que esse vídeo tenha iluminado a sua compreensão desses conceitos tão intrigantes. E se você gostou da explicação e se você quer continuar explorando a Bíblia com a gente, com uma mente aberta, um coração disposto a aprender,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo te abençoou, curta, comente aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que todas essas verdades eternas possam transformar a sua vida de forma diária. Muito obrigado por estar comigo durante essa semana. A gente encerra esse estudo por aqui, mas amanhã pode ter certeza que tem mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.